Então eu vou começar aqui, primeira parte aqui dessa live aqui, eu vou começar falando sobre, né, a ideia dessa live aqui seria sobre técnicas de masterização. Então eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como que é o meu processo de masterização, né, que nesse caso aqui é uma música de Tech House. Mês passado, se não me engano, eu fiz uma postagem no Facebook e aí eu pedi para quem quisesse enviar uma música lá para ser mixada ou masterizada, e aí eu masterizaria, mixaria sem custo nenhum. Então essa é uma das músicas que foram enviadas aí, tá? E eu vou fazer a masterização dessa música aqui com vocês ao vivo, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois canais, certo? Dois canais aqui de áudio, e esse primeiro canal aqui eu vou chamar ele de Master, certo? E o segundo canal de áudio aqui eu vou chamar de Referência, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Nesse canal de Master eu vou adicionar a música que eu vou masterizar, e no canal de baixo aqui, no canal Referência, obviamente eu vou pôr a nossa música de referência, certo? Então, eu vou adicionar também mais um canal de áudio aqui, além desses dois, que é o antes da master, certo? Nesse antes da master, eu vou colocar a mesma música aqui, a minha mesma música, repetido mais uma vez aqui para baixo, para que nesse canal aqui antes da master eu possa fazer uma comparação rápida de como a música era e como a música está ficando agora, certo? Então, para isso que serviria aqui esse canal antes da master, tá? Então, nós vamos ter aqui para fazer a nossa masterização, nós vamos ter 3 canais, certo? 3 canais de áudio nós temos aqui, canal master, antes da master e referência. E a partir desses 3 canais aqui já configurados, já com seus devidos áudios nesses canais, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a fazer uma série de análises aí para poder entender melhor como que é a música que a gente quer masterizar e o que essa música que a gente vai masterizar teria, por exemplo, de problema, de falha, o que está faltando nessa música que a gente precisa melhorar aí para poder tentar fazer durante o processo de masterização. Pode ser que a gente não consiga fazer tudo no processo de masterização. Pode ser que talvez alguma coisa que a gente tente fazer aí, a masterização sozinha não dê conta, e aí a gente vai ter que voltar lá para mixagem e fazer alguma correção, algum ajuste na mixagem. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que às vezes, dependendo do que você for masterizar, do que você for fazer na masterização, às vezes a masterização sozinha não vai conseguir resolver todos os problemas, e aí você vai ter sim que precisar voltar para mixagem para fazer alguma correção. Ou às vezes, ainda mais, você vai precisar voltar no arranjo para fazer a sua correção e tal, para aí sim melhorar a mixagem, para aí sim melhorar a masterização. Então nem sempre um problema que você encontrou na mixagem é problema da mixagem, às vezes é problema de arranjo. E nem sempre algum problema que você encontrou na masterização é de fato um problema de masterização, às vezes é um problema de mixagem, beleza? Então sempre o processo que vem anteriormente é um processo mais importante do que aquele realmente que você está fazendo agora. Então aqui nós temos 3 canais já, que são os canais que a gente colocou aqui para começar a nossa masterização. E o que a gente vai começar fazendo aqui? Qual que é essa primeira análise que a gente vai começar a fazer aqui? Nós vamos primeiro analisar o RMS da nossa música e também analisar o RMS da música de referência. Então, para vocês que estão chegando aí agora, vamos só escutar aqui rapidamente a música que a gente vai masterizar, que é essa daqui, certo? Ó, essa é a música que a gente vai masterizar. E essa daqui é a música de referência.
de referência, obviamente, está bem mais alta. E aí, como que faz? Como que começa aí? Como que a gente consegue fazer, como que a gente consegue usar, por exemplo, essa música como uma referência, de fato, no nosso processo de masterização aqui, se a música de referência está muito mais alta? O que geralmente vocês costumam fazer aí para conseguir fazer essa análise dar certo? Uma dica que eu dou aqui, que eu sempre ensino nos cursos lá da IMEC também, é que antes da gente começar a usar essa música de referência como uma música de referência, de fato, você precisa primeiro abaixar um pouco o volume dessa música de referência, tá? Vamos reduzir o volume dessa música de referência aí, para que ela fique equiparada aí à nossa música que a gente vai masterizar. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a música de referência e vou, de ouvido, vou sentindo aí mais ou menos a percepção mesmo do som entre a minha música e a música de referência, e eu vou abaixando ali o volume dela até eu sentir que tá legal, até eu sentir que elas estão equiparadas. Eu não vou analisar picos, não vou analisar nada desse tipo, porque a música de referência ela já foi masterizada, então não adianta eu analisar algum pico, alguma coisa desse tipo, certo? Então eu vou abaixando o volume da referência até eu perceber que ele está mais ou menos próximo ali da música que eu vou masterizar agora. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a música de referência, vou colocar ela aqui num trecho. Ó, vou lupar esse trecho aqui, ó, que já pega mais ou menos a música que eu quero masterizar e já pega mais ou menos a música de referência também, certo? Fiz aí um loop para pegar as duas partes. E agora eu vou baixar aqui o volume da música de referência. Ó, baixei aqui uns 10 dBs. E ó, já está meio equiparado aí a nossa música. A nossa música, ela tá batendo em -7 por aí, de vez em quando, você viu que tava -5 ali, ela subiu ali, ó, -6, -5, então tem alguns synths, algumas coisas aí que fazem ela subir para -6, -5 aí, tá? Mas tudo bem. Aqui vou aumentar um pouquinho mais, porque tá um pouco muito baixo. Aí, tá bem parelho, tá bem parecido, tá bem próximo ali. Não vai ficar exato, 100% exato, porque a música de referência, né, como eu falei, ela já foi masterizada, certo? Então, agora, qual que é o próximo passo? A gente vai começar a analisar agora o RMS da minha música e o RMS da referência. Por que a gente faz isso? Para a gente saber a quantidade de dinâmica que tem na música masterizada, a quantidade de dinâmica que tem na nossa música, para a gente comparar aí, por exemplo, o quanto de volume que a gente vai querer chegar ao final da nossa masterização. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na referência, eu vou adicionar o BX meter, certo? Na referência, e também vou jogar o BX meter na música a ser masterizada. Eu poderia usar, deixa eu ver aqui se ele tem, não, Insight não, vou usar um BX meter mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, BX meter da Brainworks na música a ser masterizada e o BX meter também na referência, um do lado do outro, tá? Que eu vou deixar. Então, ó, esse aqui da esquerda, esse daqui, é o da nossa música a ser masterizada, esse aqui da direita é da referência, beleza? E o que a gente vai analisar agora? Nós vamos analisar aí o RMS dessas duas faixas aí. Então, ó, ambas as músicas têm que estar na parte cheia delas também, senão não adianta nada. Então eu tenho que pegar aqui a parte mais cheia. O que é a parte mais cheia? A parte que acontece mais instrumentos, que acontece mais elementos rolando ao mesmo tempo ali. Então aqui, parte cheia da minha música, parte cheia da música de referência, certo? Ó, parte cheia da música de referência, na verdade, agora. E a parte cheia da minha música. Beleza. Então agora eu vou deixar uma do lado da outra aqui. E a gente vai analisar o RMS, certo? Então o RMS da nossa música, da música que eu vou masterizar, está em -14, -13 mais ou menos. O RMS da referência
tá em -6, -5 ali e tal, ó. Deu uma baixada aquela hora porque ele caiu no break e tal. Então o que acontece? Nós estamos ali com o RMS em -13, -14, e nós queremos chegar ao final dessa masterização em -5, -6 por aí. Esse é o nosso objetivo com essa masterização, certo? Então para isso que a gente faz essa medição aqui do RMS, até para a gente saber a característica do estilo que a gente está produzindo, mixando, masterizando, quanto de volume, né, que é necessário, quanto que é de volume que é comumente utilizado aí no estilo que a gente está masterizando. Então a gente viu ali que gira em torno aqui na música de referência em -5, -6 de RMS, a nossa música atualmente tem -13, -14 ali do RMS. Beleza. Agora, o próximo passo, nós vamos fazer uma análise de frequências. Então, nós vamos analisar aí as frequências, o gráfico de frequência da nossa música comparado com o gráfico de frequência da música de referência. Nós vamos fazer análise nas duas músicas. Para quê? Para a gente saber se de repente, por conta do nosso estúdio ter alguma deficiência acústica ou às vezes você nem tem um estúdio tratado, nem tem monitoração profissional e de repente você deixou escapar alguma frequência, você deixou escapar algum detalhe ali que você não conseguiu ouvir, que você não conseguiu perceber, e isso resultou em alguma ressonância, em algum cancelamento de alguma frequência. Isso a gente vai conseguir perceber aqui agora fazendo essa análise gráfica aqui do espectro, para poder saber se está sobrando frequência em algum lugar ou se está faltando frequência em algum lugar. Tá? Então a gente vai colocar aqui no nosso canal que a gente vai masterizar. Posso até tirar o BX Meter aqui por hora, não, vou deixar ele aqui na verdade. Então aqui por primeiro, vou colocar aqui o Spam, e indico vocês baixarem aí, galera, quem não usa ainda o Spam da Voxengo, ele é gratuito, certo? Só entrar no site da Voxengo ou digitar no Google lá, Voxengo Spam, baixa aí que é show de bola, sensacional esse espectro, vale super a pena. E qual que é o lance aqui? A gente vai abrir o Spam tanto na nossa faixa quanto também na nossa música de referência. Tá? A gente vai abrir o Spam nas duas músicas. E agora nós vamos deixar o Spam de cada canal um do lado do outro, certo? Deixa eu só diminuir o tamanho aqui dele um pouco para caber aqui na tela. Opa, que deu uns BO aqui. Diminuir aqui também. Aí. Beleza. Então agora, deixei um do lado do outro. E aí, o que você tem que fazer? No Spam, você vai pegar aqui em modo e você vai mudar aqui para modo médio, certo? Modo average. E você vai deixar no outro aqui também modo médio, modo average, certo? E aí você vai dar play agora nisso daqui e ele vai congelar o gráfico de ambas as músicas, certo? E nessa dele congelar o gráfico de ambas as músicas, você vai ter aí uma noção do que está faltando ou do que de repente está sobrando aí de frequências comparando a sua música com a música de referência, certo? Então vamos lá. Aqui. Ó, a minha música aqui na esquerda, música de referência aqui na direita, certo? E ele congela mesmo, tá? Ele fica parado aqui o gráfico, não vai ficar se mexendo o gráfico. Deixa eu só dar uma atualizada aqui nele, atualizei isso aqui também. Dá pra gente ter uma noção aí já mais ou menos do que está acontecendo, certo? Eu já dou play aqui novamente, mas o que você não tem que levar em consideração é a altura aqui das frequências, ou seja, a música de referência ela vai ter a altura aqui muito maior, ela vai aparecer ali no gráfico bem maior, bem mais alta, isso você não vai levar em consideração, certo? Mas o que a gente tem que levar em consideração então? A gente vai levar em consideração o formato aqui desse gráfico, como que está aí o formato, a descida das frequências, a subida, alguns picos, isso que a gente vai analisar. E isso
Cara, isso ajuda muito mesmo, principalmente você que não tem um estúdio tratado, não tem um tratamento acústico profissional no seu estúdio. Isso ajuda bastante. Você pode fazer essa análise aí já lá na mixagem da sua música, não precisa esperar chegar na masterização para fazer essa análise. E aí na mixagem é até legal você fazer essa análise porque você já vai ajustando aí os pontos de frequência certos equivalentes aos instrumentos ali, né, que estão naquela faixa de frequência, você já vai arrumando. Então agora, vou pegar aqui e o que nós temos aqui de diferença, por exemplo? Deixa eu só abaixar aqui um pouco o volume da nossa música, para poder falar aqui e não atrapalhar vocês, não atrapalhar a minha voz. Ah, isso aqui tá ligado também. Aí. Então, vamos vir para cá. Então, ó, o que nós temos de diferença aí? Nós temos, basicamente, aqui, ó, o pico aqui da fundamental tá legal, tá ok, mas eu, cara, já vi algo gritante aqui, gritante de diferença, e gostaria aí que vocês tentassem, olhando aí para essa imagem, tentar se identificar o que vocês notam de diferença aí, tá? A fundamental aqui do grave, que em torno de 50 Hz mais ou menos, tá legal, certo? Tá meio parecido aí e tal, apesar que aqui que a referência, os 50 Hz está um pouquinho mais baixo, a referência tem um pouquinho mais de grave ali, em torno de 80 Hz, não tem problema até então, porque isso pode ser característica da música de referência que não está no mesmo tom da nossa música, provavelmente. Mas algo que tem gritante aqui, nessa música que a gente vai masterizar, é que o sub da música aqui, ó, o sub, ó, tá muito excessivo, tem muita sobra de sub aqui, ó, tá gritando aqui, ó. Isso que essa música não foi masterizada ainda e o sub já tá assim, imagine depois que for masterizado, se eu deixar isso aqui do jeito que tá, nossa, ia explodir, o sub ia abafar toda a música. Aqui, ó, se a gente for ver na referência, ó, a referência já masterizada, o sub dela, ó, tá bem mais baixinho, ó. Então aí já é o primeiro ponto, que provavelmente isso, o produtor que fez essa música não conseguiu escutar esse sub no estúdio dele, no fone, ou sei lá onde que ele fez, e acabou deixando passar batido isso daqui, certo? Outro ponto aqui, ó, que a música de referência, ela tem mais energia aqui, ó, mais presença nos médios. A nossa música não tem tanto, ó, tá meio crua aqui nos médios, e os agudos também, que estão bem mortos aqui também, a referência acaba tendo um agudo mais crescente aqui, se você for notar, tá? Mas não tá tão distante assim, ó. Se a gente for ver aqui, ó, a referência, ó, o ponto mais alto do grave, ó, tá mais ou menos, ó, na mesma linha do pico mais alto do agudo ali, ó. Já a nossa aqui, ó, tá sobrando grave, ó, se a gente for ver, ó, ponto mais alto do grave, ó, tá bem mais alto que se eu fosse analisar na mesma linha ali os agudos. Então tá sobrando grave aqui na nossa música, certo? Então, com essa análise eu já sei mais ou menos na minha cabeça o que eu vou precisar fazer para tentar melhorar a qualidade da minha música, para que minha música fique mais ou menos equiparada aí à referência. Eu vou mexer nos graves, eu vou tirar o sub, vou dar mais presença para o médio, vou tentar fazer o agudo aparecer um pouco mais, vou cortar aqui, ó, essa sobra de agudo aqui que normalmente não precisa ter, se você olhar na referência aqui, ó, não tem essa sobra aqui também, então isso aqui também eu já vou fazer aqui na masterização. Vai ter coisa, e quando você chegar aqui nessa análise, pode ser que a diferença da sua música esteja muito gritante para a música de referência. Se acontecer isso, provavelmente, né, pode ser que não seja só a masterização que consiga corrigir esse problema. Você talvez vai ter que voltar para a mixagem para corrigir esse problema. Porque se a diferença for muito grande assim, é porque talvez você fez alguma cagada na mixagem ou até mesmo no arranjo da sua música está faltando alguma coisa. Certo? Então agora já fizemos aí essas análises, e essas análises são muito importantes para que a gente consiga seguir os passos adiante, aqui as próximas etapas. Se você não fizer essas primeiras análises aí, você vai meio que fazer a masterização no escuro,
principalmente se você está começando na masterização ou não tem muita experiência na masterização ainda, é importantíssimo você fazer essas análises iniciais, certo? Então vou voltar o volume aqui para 0, que era o volume que estava antes da nossa música, e agora nós vamos começar aí com o primeiro processo, com a primeira etapa aí da masterização, que eu faço no meu método de masterização, que é a parte corretiva das coisas. A gente vai começar a limpar, fazer uma limpeza aí na nossa música, e eu vou colocar aqui um Pro Q da FabFilter, certo? Pro Q, nosso primeiro plugin que nós vamos utilizar aqui, e qual que vai ser a utilidade aqui desse Pro Q? Nós podemos usar ou o Pro Q, que geralmente eu uso, ou você pode utilizar o Equalizer aqui do Ozone 9, tá? Que também seria uma alternativa, uma opção legal para você usar como sendo esse primeiro plugin aí, tá? Qual que é a função aqui desse primeiro plugin? Nós vamos usar ele para fazer uma limpeza em algumas frequências desnecessárias, algumas frequências que você não precisa que elas estejam aí, e também você vai fazer uma lapidação aí na sua música de acordo com o que você acabou de analisar aí nos passos anteriores, certo? Então eu vou pegar aqui, vou tirar esse sub, nossa, tá gritando aqui esse sub, ó, tá terrível isso. E eu até percebi, quando eu fiz as minhas análises aqui auditivas, né, quando eu escutei aqui no fone, mesmo usando esse fone de DJ aqui, quando eu comparei aqui com a referência, se você estiver usando um fone, se você estiver usando um fone de DJ, você vai reparar também, ou de DJ não, se estiver usando um fone, um headphone, qualquer tipo de fone aí, você vai reparar também, que é o seguinte, ó, a referência, ó, tem bem menos subgrave, o subgrave tá bem mais alto da nossa música realmente. Então, eu vou pegar aqui e vou limpar aqui o sub da nossa música, vou colocar aqui um slope em 30, limpei ali, ó, 35 Hz, 30 Hz mais ou menos para baixo, e vou limpar o excesso de agudos também da nossa música. Então vou pegar aqui, vou colocar aqui o slope em 72 mais ou menos, e vou limpar aqui um pouco acima de 18.000 Hz, tá? Os excessos de agudos. E aí, a gente tinha reparado nas análises que nós fizemos lá que o grave estava muito mais alto que o médio e o agudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouco do meu grave para que o médio e o agudo tenham uma percepção maior aí na minha música, certo? Já que essa primeira etapa da equalização é uma equalização que a gente chama de equalização subtrativa. Então eu não vou usar o equalizador para dar ganho nem nada. Então eu vou realmente reduzir as frequências aí que eu não quero, as frequências que estão me incomodando, as sujeiras em si. Então eu vou pegar aqui, vou abaixar um pouco aqui, ó, uns 2 dBs e pouquinho, já tá bom pra caramba, tá? Já tá bem alto já, para que o médio e o agudo passe a ficar aí um pouco maior aí na minha música, tá? A gente já vai ter esse efeito aqui já, ó. Pode ver aqui, já melhorou um pouco, ó. A linha do grave aqui, ó, já tá mais equiparado ali que o agudo. E se você for olhar lá o subzão aqui da ponta, esse subzão da ponta aqui já baixou também, tá? Beleza, vamos seguir aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena varredura aí, para ver se a gente não detecta alguma frequência ou algum harmônico, de repente, que esteja nos incomodando, esteja atrapalhando aí, de alguma forma aí na nossa música. Então nós vamos pegar aqui qualquer banda, qualquer frequência aqui do nosso Pro Q, e a gente vai usar aqui o fonezinho, só que com uma ressonância mais curta. Então eu vou fechar aqui a ressonância e eu vou sair fazendo uma varredura aqui para ver se eu encontro alguma frequência, para ver se eu encontro alguma coisa que esteja de repente atrapalhando aí na minha música. Vamos ver.
Aqui talvez um chiadinho meio chato. Eu vou subir o ganho aqui, porque aí fica mais, eu puxo essa frequência um pouco mais para cima para tentar encontrar alguma sujeira, alguma coisa aí, e aí às vezes acaba ficando mais fácil de você conseguir escutar se tem realmente um problema naquela região, tá? Ó, aqui nessa parte aqui, de repente é uma parte legal para a gente abaixar um pouco aqui da frequência, porque de repente ela pode estar, né, conflitando aí de certa forma, ou, né, conflitando não, deve estar com excesso aí de repente de alguma frequência ali e tal, que eu senti o harmônico um pouco alto assim demais. Então vou baixar um pouquinho aqui, pouca coisa, uns 2 dB mais ou menos, só para tirar um pouco de energia aqui, e a gente vai sair buscando aqui outras frequências também. Eu acabei tirando aqui o nosso corte do agudo, deixa eu fazer de volta aqui também, 18.000. Beleza. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Boa. Vou voltar para cá. Certo, então eu não vou fazer aqui toda a varredura que normalmente eu faço, porque senão vai tomar muito tempo aqui dessa live, né? A live tem 1 hora só que eu vou fazer de live hoje, mas normalmente eu perco aí, nossa, horas fazendo essa equalização para eu ter certeza realmente que está tudo limpinho, está tudo legal, tá? Então eu recomendo aí que você faça os ajustes aí iniciais de retirada de frequências aqui e faça essa varredura. Faz essa varredura aí, tirando frequências que são desnecessárias, harmônicos, tudo que você sentir que está sobrando, tudo que você sentir que está muito excessivo, algum ruído, uma sujeira, tira, porque vai melhorar nos próximos passos você ter feito isso, certo? Então fizemos aqui essa primeira equalização aí corretiva, e agora nós vamos utilizar aqui um pluginzinho só para dar uma característica assim um pouco analógica ali para a nossa masterização. Eu vou usar aqui ó, o channel, cadê? Da Waves SSL Channel. Certo? Que ele vai servir para a gente dar um pouquinho aí de textura analógica aí para nossa masterização, e de quebra, né, eu faço uma pequena compressãozinha de leve aí para segurar algum possível pico, alguma coisa que possa estar passando, e eu já posso utilizar de repente novamente o equalizador aí para dar uma moldada, para dar uma lapidada aí nesse som, certo? Então vou pegar aqui, ó, eu vou reduzir um pouco do grave, né? Vou pegar aqui ó, 50 Hz, 55 mais ou menos. Opa, fechou. 55 mais ou menos. Vou ligar aqui o modo Bell. Então vou ligar aqui o modo Bell e vou tirar aqui um pouco. Vou tirar aí uns 1 dB mais ou menos, porque o grave estava bem excessivo. Agora vou dar um ganhozinho de leve aí no médio aqui da nossa música, o médio grave e no médio agudo, tá? Mais ou menos ali, pelo que eu detectei nas análises, pelo que eu senti aqui ouvindo, em 300 Hz, 300 não, mais ou menos em 400 Hz. Vou deixar um pouco mais aberto aqui o nosso bell e vou aumentar um pouquinho aqui. Vou aumentar aqui uns 8 dBs. Aqui mais ou menos em 800 Hz, mesma coisa, tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para que a música ganhe um pouco mais de médio, um pouco mais de agudo, com base no que eu analisei, tá? E aqui no agudo, mais ou menos ali em 8.000 Hz mesmo, eu vou pegar com bell,
vou dar um ganhozinho ali extra para dar um brilhozinho a mais aí na música. Beleza, certo? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma pequena compressãozinha aí, só para ele segurar de leve aí os picos que possam estar passando, tá? Então eu vou vir aqui no meu Dynamics, aqui na parte aqui do compressor, e vou fazer essa pequena compressão. Então vou usar o ratio aqui em mais ou menos... vou deixar aqui 1/3, mais ou menos, tá? E aqui o release, vou deixar um release mais baixo, 0,30 tá bom. E aí eu vou regular aqui o threshold. Vamos ver. Ele vai começar a acender aqui, ó, a luzinha, que aí significa que está tendo compressão já. Ó, comprimindo tudo, sem compressão aqui agora, tá? Então eu vou descer aqui o threshold. Começou a piscar a luzinha ali, eu já paro. É só para encostar ali o compressor um pouco, para ele segurar algum eventual pico, alguma coisa que possa estar aí aparecendo, possa estar atrapalhando, tá? Ligo aqui o analog. Beleza. Agora eu vou utilizar mais um compressor, o SSL Comp da Waves também. Deixo o threshold lá em cima, tiro todo o make-up. O ataque dessa vez eu vou deixar aqui mais lento, deixar aqui mais ou menos em 10 e o release mais curto aqui, 0,30 aqui também. Certo? Mesma coisa, vou abaixar aqui um pouco o threshold, só para ele dar aí uma texturinha ali, ó, compressor, que trabalhou um pouquinho, ok, tá? Pouca coisa. Beleza, esses 3 primeiros plugins aqui, a gente usou eles mais como correção, mais para precaver de algum plugin não, de algum pico que esteja passando, e esses compressores aqui também, usei um pouco de cada um deles para dar uma textura diferenciada, para eles segurarem, para colarem ali um pouco os elementos que estiverem mais altos, talvez ficarem mais próximos um pouco dos elementos que estão mais baixos, certo? Agora, nós vamos começar a fazer uma parte um pouquinho mais colorativa, certo? Mas antes disso, na verdade, que eu lembrei que agora, a gente vai fazer uma compressão multibanda agora. Eu gosto de fazer essa compressão multibanda no início. Então vou colocar aqui o Ozone 9 Dynamics, não o Dynamic EQ, que é um equalizador dinâmico, tá? A gente vai usar o Ozone 9 Dynamics normal. E aí, com esse Ozone 9 Dynamics, nós vamos fazer uma compressão multibanda, certo? Então nós vamos utilizar aí 3, 4 bandas aqui. Então vou colocar aqui, ó, 3 bandas eu vou dividir, banda grave, médio e agudo. E qual que é o lance aqui? Eu vou pegar essa parte grave aqui, eu vou dar uma comprimida um pouquinho mais intensa nela, para deixar ela mais consistente, para não ficar tão flatulento esse grave, e para o grave perder pouca coisa do corpo dele, para ele ganhar um pouquinho ali de ataque no grave, para o grave não ficar muito maçudo, assim, embolado, certo? E aí aqui no médio e no agudo, eu vou comprimir pouca coisa, não muita coisa, e vou levantar um pouco a quantidade que eu comprimi, para trazer um pouco das coisas que estão mais no fundo aqui do médio e do agudo, para trazer um pouco mais de presença aqui para essas duas regiões que estão mais baixas aqui na minha música, certo? Então eu vou pegar o threshold de todos eles aqui, vou subir, primeiramente, subiu, aqui do grave também. Esse grave eu vou deixar ele aqui de 165 para baixo, a parte grave. Aqui a parte média, mais ou menos aqui. E aqui a parte aguda. Beleza. Então aqui no grave, o que eu vou fazer? Vou usar o ratio aqui, modo pico, tá? Compressão dos 3, eu vou deixar no modo de pico, compressão de picos. Vou deixar o ratio aqui batendo mais ou menos em 4/1. O ataque não tem necessidade de você deixar bem rápido, principalmente em frequências graves e subgraves, que senão vai distorcer, vai sujar demais. Então não é isso que eu quero. Eu vou deixar aqui ele em 10 milissegundos,
20, na verdade, que estava ali já está suficiente. O release, vou baixar aqui, vou aumentar, na verdade, para uns 80 aqui. 80 tá bom. Vou tirar o Ni, vou deixar sem nada de Ni, deixar essa compressão mais dura. E aí, talvez, dependendo do resultado, eu uso aqui o paralelo. A gente vai testar aí para ver o que vai dar. Então, vamos ver. Baixar aqui o compressor. Ó, comprimiu demais, obviamente, começa a sumir aí o grave da música, tá? Talvez vocês não estejam escutando esse grave, se você não estiver vendo esse vídeo, essa live com fone de ouvido, porque é bem grave, subgrave, talvez não aparece para quem estiver vendo no celular, tá? Só para deixar claro aí. Então eu vou deixar passar aqui um pouquinho mais, uns 30. Comprimir aqui uns 3 dBs mais ou menos, certo? E eu vou devolver 1 dB de ganho aqui, para esse bass. Olha, ele já tá com o grave, com o kick um pouco mais seco ali, que é legal, aí no final da masterização, aquele subzão que a gente abaixou, ele vai acabar subindo legal, vai acabar aparecendo legal, então a gente não tá matando aí o gravezão da música, né, e a música vai ficar sem grave, não é isso, tá? Então aqui no médio, vou deixar o ratio 4:1, o ataque eu vou deixar aqui em 5 milissegundos, e o release bem baixinho também, em 12 milissegundos. Só para ele pegar alguns picos que sejam um pouquinho mais demorados, né, nesse tempo aqui, e coisa rápida para não comprimir demais essa região aqui do médio, tá? Então vou pegar aqui, eu baixo agora. Ó, aí eu comprimi bastante, até uns 6 dBs mais ou menos, aí eu vou devolver isso aqui no ganho, poderia usar o make-up nessa situação talvez, mas eu vou usar o paralelo aqui também, nesse do médio, tá? Ó a diferença, ó. O agudo, mesma coisa, então vou pegar aqui o agudo, o ratio do agudo eu vou deixar aqui em 4:1, ataque do agudo eu vou deixar mais rapidinho, 1 milissegundo ou 2 talvez, e o release bem baixinho. Pouca coisa, não vou comprimir demais aqui para não matar os transientes, para não matar o brilho, a nitidez aí desses meus transientes aqui dos agudos, tá? E eu vou devolver aqui uns 2 dBs que ele perdeu. Olha a diferença que deu, ó. Tava só grave, a música tava meio que entupida. O subgrave ele deu uma abaixada e o grave e o médio grave da música passou a aparecer mais, o que acabou combinando ali com a nossa referência também. Então a gente chegou mais próximo da referência fazendo isso aqui agora, melhorou bastante, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Então nesses 4 plugins aqui iniciais, a gente usou mais para essa parte corretiva, para tirar algum possível problema, tirar alguma coisa que estava de ruim na nossa música. Agora a gente vai começar a acrescentar as coisas aqui, vamos começar a adicionar coisas aí, e eu vou colocar aqui agora o Max Bass da Waves. Tem vezes que eu coloco ele que dá certo, tem vezes que eu uso ele que não dá certo, a gente vai testar aqui agora. E qual que é o objetivo dele nessa cadeia de plugins? Nós vamos usar ele aqui para trazer um pouco de chão para nossa música. É meio contraditório isso, a música estava com gravezão, eu baixei, agora eu vou adicionar um Max Bass, ele vai aumentar, mas na verdade, se você pensou isso, o que eu vou fazer? Eu estou reduzindo o sub excessivo da música e trazendo um pouco mais de corpo
para minha música, mais grave do que sub, porque tinha muito sub, certo? Então o Max Bass aqui ele vai acabar trazendo um pouco mais aí de chão para a música, e a gente vai usar pouca coisa dele, bem sutilmente assim mesmo, se ficar interessante. Pode ser que às vezes não fique legal, a gente acaba não utilizando ele, mas normalmente, na grande maioria das masterizações que eu faço, eu acabo utilizando ele para dar um chãozinho, para dar um corpo legal ali. Vamos testar. Vou vir aqui no compressor, deixar aquele 4x1, e o Max Bass funciona assim, ó, você vai trazendo o sinal dele aqui agora, né, você escolhe aqui qual seria, a partir de qual frequência aí que ele vai começar a criar essa excitação desses harmônicos, eu vou deixar aqui em 80 mesmo, e a gente vai subindo aqui o sinal do Max Bass. Ó, acabou ficando legal. Eu vou deixar em 18 aqui mais ou menos, pouca coisa, mas ele ficou legal, ele deu ali um gravezinho interessante já para a música. Vamos ver aqui no Span como que tá ficando essa brincadeira. Ó, aquele gravizão que tava no talo, ó, agora não tá tão no talo assim mais, ó, certo? Ó, tá interessante aqui agora. E aí nos processos finais, aí a gente vai fazer esse gravizão como um todo aqui, ele subir, ele aparecer um pouco mais, ele saltar na música, sem que ele traga lá o sub que estava de fato muito excessivo, certo? Beleza. Então agora nós vamos utilizar aqui o Exciter do Ozone 9, certo? E esse exciter aí, ele vai servir para a gente trazer mais brilho, mais loudness para a nossa música também. A música ela vai soar mais alta, ela vai parecer que está muito mais alta, vai parecer, a percepção do som da nossa música vai parecer muito maior, e ela vai alterar pouca coisa no pico ali do canal. Então a música parece que está uns 5, 6 dBs mais alto, sem necessariamente eu ter aumentado isso. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui em 4 bandas. Vou dar um learn aqui para ele meio que separar aí automaticamente, certo? E aí agora vou deixar aqui o grave mais ou menos aqui no que eu deixei lá, 130 agora, um pouquinho mais para baixo, aqui na faixa de 1000 Hz, e aqui mais ou menos aqui, para pegar bem super agudo aqui, o agudo, o médio e o gravizão. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar os tipos aqui de distorção, eu vou usar eles praticamente todos iguais aqui no modo tape, que é o modo fita, que é um dos modos aqui mais agressivos que nós temos aqui no Ozone 9, aqui no exciter dele. Então é um modo que vai excitar bastante aí os harmônicos, é um modo que vai trazer bastante brilho aí para toda a porção aqui da nossa música, tá? Então eu gosto de usar bastante aqui o tape, né, basicamente em todas as masterizações que eu faço, porque dá muita diferença, dá muito brilho aí para a música, é um resultado bem interessante. Aqui no grave, eu vou colocar o tape também, mas a dica que eu já deixo para vocês, não distorcer muito a porção grave aqui, para a música não ficar sem grave. Porque quanto mais você distorce o grave, ele vai ganhando mais médio ali no grave, vai perdendo o subgrave de fato, e aí você vai perdendo aquela força do subgrave, então acaba sendo algo ruim de se fazer. Então a gente não vai utilizar muito aqui nessa parte grave, mas no médio agudo e no agudo, certo? Então vamos ver aqui os agudos. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco da intensidade de cada um deles aqui, depois eu vou dosar a quantidade de dry wet de cada um deles aqui, certo? E nessa parte você pode fazer sem dó, tá? Pode deixar bem exageradão mesmo, que a ideia é distorcer mesmo para trazer, para excitar aí novos harmônicos, tá? Beleza, agora eu vou reduzir aqui o dry wet de cada uma delas. Fazer pouca coisa aqui no grave. E agora eu vou subindo um pouco do dry wet de cada uma das porções ali
que eu acho que precisa, né, que está precisando de mais presença nessa música, com base no que eu analisei no começo da masterização, com base no que eu tenho analisado aqui com a referência, né, esse processo aqui eu estou fazendo meio correndo, assim, para dar tempo de mostrar muita coisa aqui nessa live, mas normalmente o que eu faço, a cada processo que eu vou passando, eu vou comparando com a referência, se melhorou, se piorou, se falta isso, se falta aquilo, então é algo que você deve fazer, você não vai, né, subindo na louca, assim, o que você acha que está bom, porque às vezes o que você acha que está ficando bom pode ser que esteja distanciando demais da sua referência ou daquilo que realmente é bom, tá? Então é importante você fazer essas análises aí o tempo inteiro, tá? Vamos ver aqui agora. Olha a diferença que deu já trouxe bastante brilho, saltou, a música estava entupidona, ela ficou bem mais aberta aqui agora. Então se a gente fazer um AB aqui, se a gente ligar e desligar aqui esse exciter, vai dar muita diferença. Bastante coisa. Se você achar que acaba ficando muito exagerado, que acaba ficando muito agudo, com muito brilho e tal, você pode, né, abaixar um pouco aqui o dry wet de cada uma das bandas, ou nos próximos passos você faz uma lapidação com algum equalizador e tal, e abaixa um pouco do médio, do agudo de alguma banda. Porque agora, como a gente distorceu bastante, provavelmente aqui, ó, se a gente for olhar aqui no span, ele vai estar bem alto aqui o agudo já. Ó, o médiozão já está bem, tá quase retão. A gente não vai deixar, né, esse espectro assim retão para a música não ficar assim também com o grave e o médio agudo praticamente no mesmo nível, então ela perde um pouco do contraste, um pouco da dinâmica aí, mas a gente vai lapidar isso nos próximos passos agora, tá? Então, beleza, fizemos aí. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um próximo processo aqui que eu gosto de utilizar bastante, que é para dar uma segurada aí agora em algumas frequências, para dar uma segurada aí um pouco na música e trazer até um pumpingzinho interessante na música. Eu até divulguei no meu Instagram esses dias aí um compressor, né, que eu gosto de utilizar, que é o Bus Pressor aí da PSP, e ele vai ajudar aí a dar uma segurada aí um pouco em alguns picos, alguma coisa, de quebra vai trazer um pumping extra para minha música, deixar a música com os ataques aí um pouco mais fortes. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui no preset, ó, já ponho logo de cara o pumping, mas o que esse preset está fazendo? Ele está deixando aqui um release teoricamente aqui um pouco mais rápido e um ataque, né, um pouco mais lento aqui. Eu vou pegar esse ataque, eu vou subir um pouco mais ele, deixar ele um pouquinho mais lento ainda. O make-up, eu vou tirar o make-up dele, vou deixar ele no zero aqui, sem nada de make-up. E aí o threshold eu vou subir ele completamente e aos poucos a gente vai descendo, tá? Aí, ó. Só de você fazer isso, você já começa a perceber mais o ataquezinho ali do kick, o ataquezinho das percussões, ali tá, os elementos percussivos começam a aparecer um pouco mais, porque eu estou deixando o ataque das coisas passar e estou comprimindo um pouco o corpo aí das coisas, tá? Eu gosto de utilizar ele nessas etapas aqui agora. Vou colocar aqui uma outra distorção, SPL Twin Tube, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto de distorcer bastante as coisas. Então aqui com essa distorção eu vou gerar ainda mais harmônicos, uma saturaçãozinha aí para poder deixar essa música mais cheia, mais encorpada. Pouca coisa de saturação e pouca coisa aqui, ó, aumentar um pouco aqui a transparência ali dos harmônicos, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar agora alguns equalizadores para poder começar a lapidar aqui um pouco essa música, para a música começar a ganhar mais grave, ganhar mais vida aí agora. Então, eu vou colocar aqui primeiro um processador aqui, na verdade, que ele é um excitador de harmônicos, que é o SPL Vitalizer, tá? E o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer o baixo, né, o bass dele aqui, o bass da música, do kick, do bass propriamente dito, ficar mais gordão, né? Como o próprio desenho mostra aqui, ó. Vou
posicionar o knob mais para a esquerda aqui, ó, para deixar esse bass aqui mais gordão, mais inflado. Como eu já limpei todo o sub, tudo que tinha de excesso lá para trás, agora não tem problema eu pegar e subir ele aqui um pouquinho, que eu vou subir de fato, né, a porção que eu realmente quero que suba. E aí eu vou levantar levemente esse process aqui, ó, que se eu levantar demais, ele vai subir demais e sube. Então, o que você mexer aqui, ó, nesses parâmetros aqui, ó, bass, compression, mid-high tune aqui, ó, o process aqui que vai influenciar. Quanto maior o process aqui, mais esses parâmetros que você mexer aqui, eles vão atuar mais intensamente. E aí eu vou pegar o Stereo Expander aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho também, para aqueles elementos que eu trabalhei o estéreo na mix saltarem um pouco mais na música também, certo? Vamos ver aqui. Uma compressãozinha de leve. Beleza, show de bola. Agora vou colocar aqui o Pass EQ, gosto de utilizar muito esse cara aqui. Tá? Nessa música, como ela não tem muito estéreo, não tem muitos elementos na parte side, assim, eu acabei não fazendo uma equalização inside, uma equalização que eu vou processar só a porção que está fora de fase aí da música. Mas normalmente quando a música tem muitos elementos ali no side, muita melodia, harmonia, muita coisa assim, que usa bastante do estéreo mesmo, aí eu acabo utilizando equalizadores que tem o mid-side ali também para processar as duas porções. Aqui que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui os 80, 50 Hz mais ou menos, eu vou testar e vou dar um ganhozinho nele aqui para subir o gravizão, né, que a música acabou perdendo lá com a compressão e tudo mais que eu fiz no início, certo? Vou pegar aqui também a parte aqui desse lado, na verdade, aqui mais ou menos em torno de 400 Hz, vou cortar um pouquinho, deixa eu ver aqui, não, mas aqui é low shelf, não vou usar esse aqui. Beleza, por enquanto tá legal assim, vou usar aqui agora um Mag EQ, e eu vou fazer subir aqui um pouco do sub dessa música. Vamos comparar aqui com a referência para ver como está ficando. Tá bem parelho, o grave não tá excessivo, agora não tá sobrando aquele gravizão, tá bem interessante, né? Lembrando também para todos que estão assistindo aqui, eu tô fazendo todo esse vídeo aqui com um fonezinho de DJ, fonezinho aí da Sennheiser, não é a ferramenta ideal para fazer a masterização, né? Geralmente eu uso meus monitores de referência aqui no estúdio, mas mesmo assim eu consegui aí melhorar bastante aqui o resultado dessa música comparado aqui com a referência, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou usar o Pro Q novamente aqui para fazer uma lapidação em algumas possíveis frequências aí que possam ter escapado, que possam ter sobrado aí. Então eu vou tirar essas frequências, certo? Vou pegar aqui, ó, baixar aqui um pouco das frequências médias, que eu acabei subindo lá na distorção. Mesmo que eu abaixe um pouco elas aqui, eu não vou perder o que eu fiz lá atrás, porque eu excitei novos harmônicos, eu distorci aquelas frequências, eu gerei novos harmônicos. Então eu ganhei presença na região que eu estou abaixando, e ela vai parecer mais alta, vai parecer mais encorpada, na verdade, mesmo que eu abaixe aqui, certo? Vou baixar pouca coisa aqui dos agudos.
agudos também. E vou dar um ganhozinho de leve aqui no subgrave. Depois desse equalizador, eu vou usar mais um equalizador, agora só que um equalizador dinâmico. Então, eu vou usar um equalizador dinâmico aqui agora, Ozone 9 Dynamic EQ, certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse aqui, ó, vou abaixar ele, aumentar aqui bastante, para ele baixar bastante aqui o médio da música. E como que funciona o dinâmico aqui? Ó? Ele vai abaixar essa quantidade de ganho que eu dei aqui somente quando o threshold atingir ali o nível que eu quero, tá? Vou baixar aqui, ó. Baixar aqui um pouco mais o ganho. E aqui no grave eu vou dar um upzinho, só que com um bell aqui. No sub. Vou inverter aqui o modo dele, eu quero que ele suba, não que ele desça. Aí, ó, show de bola. Beleza, tá bem legal, tá bem interessante já essa música. Bem legal. Agora eu vou pegar, né, ainda aqui no Dynamics, vou subir um pouco dos agudos aqui também. Pouca coisa aqui, bem de leves. Só para ele ganhar um brilhozinho ali nos agudos. Aí. Show. E aí agora, antes de eu começar a terminar, eu vou usar aqui também da Brainworks, o Vertigo compressor VSA, compressor rápido, bem rápido, para eu fazer uma pequena compressãozinha aqui antes do limiter. Tá? Então vou pegar aqui, vou usar o ratio 4:1, o ataque vou deixar aqui em 1, o release aqui um pouquinho mais curto, e vou descer o threshold um pouquinho e dou um ganhozinho no make-up. Make-up. Show de bola. E aí, olha quanto processamento, não para. Agora um Transient Designer. Esse aqui é louco, hein? Transient Designer que eu vou fazer antes do limiter, para que os transientes da minha música apareçam mais, mesmo eu limitando. Essa é uma técnica que eu aprendi com os gringos aí, que, cara, sensacional essa técnica. Coloca um Transient Designer antes do limiter para que os transientes das percussões, da parte percussiva da música apareça mais. Eu vou usar aqui o Transex da Waves, Transex Multi da Waves. Vou dar um reset aqui. Vou tirar aqui todo o range. Não, o range eu posso deixar aqui no 6 mesmo. Vou deixar 6, não, vou deixar 100 na verdade. Porque ele não está trabalhando agora. E aí eu vou aumentar aqui um pouco do range no médio agudo e um pouco do range aqui nos agudos. Ó, pode ver que o pico lá já meio que explode lá, mas não tem problema. Você percebe que a música ganha bastante brilho, ganha bastante vida, e é essa a ideia que eu quero com
com esse Transient Designer aí. Agora, para fechar, e talvez meu computador exploda agora de tantos plugins e fazendo live, transmitindo e um monte de coisa aberta aqui, eu vou usar os limiters, né? E pode ser que exploda porque o processamento aqui do projeto já está alto e já tem OBS passando e um monte de coisa aberta aqui por baixo. Vamos torcer que o computador aguente aqui, que é o seguinte, eu vou usar aqui o Elephant da Vochengo, tá? Gosto de utilizar ele aqui primeiro. E aí eu vou usar, ou eu uso ele ou eu uso algum outro às vezes também. O Elephant eu vou usar, uma alternativa para ele seria o Inflator também da Sonox, acaba sendo legal. O Inflator não é necessariamente um limiter, mas ele vai fazer uma sensação parecida, tá? Eu vou usar agora o L3 da Waves, o Multi Maximizer aqui, que é mais leve que o outro. E aí eu vou carregar aqui o, na minha opinião, né, e já e a opinião de diversos engenheiros já, que eu já conversei, que eu já pesquisei, ganhou diversos prêmios já, inclusive, o melhor limiter que nós temos no mercado atualmente, que é o Maximizer aqui do Ozone. Então vou usar o Maximizer aqui do Ozone 9, e agora é o momento que o computador chora de vez, explode tudo, e por enquanto você vê aqui que o processamento já saltou, tá lá em cima, lá já. O Maximizer é foda, pesa o computador pra caramba. Eu vou desligar ele por enquanto, certo? E vou ligar esses outros anteriores aqui. Vamos começar aqui com o Elefante. Elefante da Vochengo. Modo Inflated. Aumento aqui o ganho. Pode ser, vou deixar bem claro aqui, pode ser que só de você ter feito todos esses processos, você nem precise dos limiters aí para trazer o volume todo que você queria. Você já chegou no RMS que você gostaria. Então eu vou olhar aqui novamente aqui, ó, na minha música de referência. O RMS era qual? Ó? Era menos 5, menos 6. Se a gente for analisar aqui, deixa eu colocar o Insight aqui, também que é muito bom para analisar aqui na Master. O Loudness da referência tá batendo, deixa eu deixar a música em 0 aqui. Ó, o Loudness tá batendo em menos 7, mais ou menos, da referência, menos 7 por aí, talvez menos 6 e pouquinho que ele vai ficar. É mais ou menos esse Loudness que a gente vai tentar alcançar, certo? Então aqui na nossa música, vamos ver como que está o RMS dela agora. O RMS da nossa música está em menos 7, menos 6 já, já está bem próximo dos menos 5 lá que a gente queria, e eu nem utilizei os limiters todos que eu queria utilizar. Então, cara, essa é a vantagem de você utilizar um método assim como eu faço, de masterização, que eu uso várias coisas, fazendo poucas coisas, tudo fracionado em várias coisas, trazendo o volume da sua música de diversas formas, de diversos processos, equalização, compressão, distorção, diversos processos, cada um trazendo uma textura diferente, a música vai levantando, do que você simplesmente usar um ou dois equalizadores e compressor e botar um limiter lá para o limiter fazer todo o trabalho de subir o volume da sua música. A maioria da galera que não manja de masterização faz assim, ou às vezes, né, usa até masterização automática aí do Ozone, e aí não vai ter um resultado legal, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente já quase chegou no RMS que a gente queria, tá? O RMS que a gente analisou no começo, só com um limiter aqui, se eu desligar ele, vamos ver como que tá o RMS da música sem esse limiter. Ó, sem o limiter, menos 10 já, mesmo assim já é bastante, então esse limiter aqui já subiu bastante ali o que a gente queria. Vamos ver aqui o L3 agora. Desço um pouquinho aqui com o L3. O que eu gosto do L3 para usar aqui na finalização, por ele ser assim multibanda, ele vai subir a região que, né, não está excessiva. Então, as que estão excessivas ele vai comprimindo um pouco mais. Então, ele acaba dando ênfase para outras regiões. E você pode vir aqui, ó, nessa priority aqui, para você poder subir a prioridade, ou seja, onde você quer que o limiter dê mais ênfase de volume. Então você escolhe aqui também a região que você quer que ele trabalhe mais o volume. É interessante esse limiter aqui. Baixar um pouquinho mais, até acender ele a atenuação, ó. A atenuação está piscando.
Ok, ó, tá reduzindo os agudos, que para ele aqui em primeiro momento os agudos estão muito altos, beleza, depois eu posso fazer as correções e tal. Jitter eu desligo, porque eu vou ter ainda mais um limiter, então eu não vou precisar desse jitter. Deixa eu ver aqui o elefante, não tem nenhum jitter ligado, ok. Agora vamos ver se o computador vai aguentar. Antes de eu dar play aqui, deixa eu tirar aqui o threshold todo. Normalmente eu uso o IRC3 ou IRC4, que são os modos aqui de detecção dos transientes, né, o modo inteligente aí do Ozone, que o Ozone consegue fazer com que comprima e mantenha e preserve aí os transientes sem distorcer. Eu gosto de usar os dois. Não quer dizer que os outros são ruins, tá? Mas esses dois trazem um resultado assim, mais nível de volume, menos distorção, mais ou menos isso, certo? Mas eles são bem pesados. Eu colocar nesse último, por exemplo, o processamento ó, já quase beira o máximo lá já. Se eu pôr nesse primeiro, que é LL, que ele significa que a latência baixa, low latency, você percebe que o processamento ó, já desce bastante. Então, se o Ozone aqui, como eu estou transmitindo e o computador já está um pouco pesado, não aguentar nesses modos aqui, eu vou deixar no LL mesmo só para mostrar para vocês, tá? Aqui, o fast slow, que seria o ataque release, eu não gosto de deixar muito rápido nem muito lento. Normalmente muito rápido ele vai trazer mais distorção, porém mais volume, mais alto. No slow a música fica mais clean, mas sem distorção, porém mais baixo. Eu gosto de deixar aqui em torno de 2,5, 3 por aí, depende do estilo, depende da característica, depende do propósito aí da música, tá? O ceiling eu já vou deixar que é o teto aqui, a margem que a gente vai deixar para quando a música for exportada neste volume máximo aqui. Aqui não vou usar transientes aqui, às vezes eu uso para ele dar uma ênfase maior nos transientes, aí tá, mas não vou ligar agora para não pesar. Aqui não quero que ele faça uma limitação aí separada do LR. Então vamos lá. Olha, chegou, nem tá a vantagem, outra vantagem de você fazer essa masterização fracionada com vários plugins, lógico, se você souber o que você está fazendo, é que você vai ter um loudness, uma percepção de volume maior na sua música, e a música não vai estar extremamente comprimida. Você percebeu ali, ó, que ela tá com a dinâmicazinha aqui, ó, ela não tá super mega comprimida ali ainda. Vamos ver o loudness dessa música, que eu fiquei curioso agora para ver como que tá. Então vou vir aqui no Insight, vamos ver. Ó, tá menos 9 aqui, ó, quase 8 ali já. E a nossa referência tem menos 7 e pouquinho. Então já tá bem ali na beiradinha, tá bem próximo para ficar equiparado aí a nossa referência, certo? Então, vamos voltar para cá. Lembrando que se você vai lançar em plataformas de streaming, você não vai deixar esse loudness muito mais alto aí que menos 8, que menos 8 é a média aí para que você consiga ter uma música alta, tanto para tocar quanto para lançar numa plataforma de streaming, Spotify, etc e tal. Mas se você quiser só, o teu propósito principal é só as plataformas de streaming, aí você tem que deixar o loudness bem mais baixo. Por exemplo, esse volume aqui, ó, eu nem precisaria adicionar aqui os limiters aqui finais, deixaria a música ali só com o elefante, por exemplo, já pararia, ela ficaria em torno de menos 10, menos 12 ali do loudness. Já seria ali o ideal para usar nas plataformas, se o propósito fosse só as plataformas, tá? Então agora, vamos ver aqui, vou voltar para o Ozone, e vou baixar um pouquinho mais aqui. Um 1.6 mais ou menos. Vamos ver como que tá aqui o nosso loudness. Aí, ó, praticamente chegamos aí no loudness que a gente queria. Talvez dá para deixar um pouquinho mais alto, mas eu percebo assim que quanto mais agora a gente começar a comprimir, a gente acaba já entrando num cenário assim que você vai começar a ganhar volume, mas também você vai começar a perder um pouco a qualidade da música, gera distorção, fica saturado algumas coisas, então eu acho desnecessário, eu acho que assim já tá bom. Se a gente olhar aqui agora o nosso RMS, ó, já tá bem já no limite, ele já passou já até um pouco da música de referência, tá?
Então já está legal, assim, alcançamos o loudness que a gente queria, alcançamos o RMS que a gente queria, e vamos testar aqui agora, usar esses aqui de baixo para ver se ele não vai travar. Olha a latência que gera quando eu ligo, ó, tá com 130.9 de latência, aqui no Bitwig ele mostra, né, todos esses plugins que eu usei aqui. Quando eu passo para esse RC3, ó, pum, ele salta para 290 de latência. Aqui acabou até ficando mais leve esse RC4. Vamos ver se ele vai aguentar. Beleza, foi. Vamos ver como que ficou aqui o Insight. Ó, agora já não aguentou. Abriu o plugin, ele já engasgou já. Já ficou travado. Vai dar mais engasgado. Já engasgou, porque deixa eu ver as perguntas aqui, onde encontro esses plugins. Já respondo vocês, tá? Você vê que tem umas perguntas ali, já respondo vocês. Então, olha, deu uma travadinha, mas é porque eu tenho muita coisa aberta no meu computador aqui, né? Normalmente não acontece isso de travar, mas caso aconteça com você aí, é só você abaixar aí o IRC, mudar, deixa eu deixar nesse 4 aqui, que ele é um pouquinho mais baixo. Então, vamos ver aqui agora se eu consigo usar o Insight junto. Aqui já deu. Beleza. Show! Vamos comparar aqui agora as duas músicas. Tá bem parecido, tá bem parelho, achei que tá bem interessante. Como eu não participei, eu não fiz a mix dessa música aqui, então eu não sei como que foi feita a mix, mas mesmo assim, né, só ter feito a master aqui, a gente já conseguiu chegar numa qualidade assim bem próxima da referência. Qual que seria o próximo passo agora? Eu exportaria isso daqui, testaria nos meus monitores de referência, testaria em outros locais, tanto a música de referência como a música que eu masterizei. Faria as anotações, porque provavelmente vai ter alguma coisa que eu vou querer mudar, e aí eu voltaria aí para o estúdio para fazer as correções, certo? Normalmente é isso, né? Como não está tendo festa, o normal seria eu exportar e tocar, testar na pista e volta para o estúdio fazer as correções. Como não está tendo festa, a gente faz esses testes em outros locais aí, mas a grosso modo essa aí é a ideia, essa aí seria a técnica aqui para a gente fazer a masterização aqui, né, propriamente dito para esse estilo aí de Tech House que eu mostrei aqui para vocês, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí podem perguntar. Eu vou dar aí mais uns 10 minutinhos para vocês perguntarem alguma coisa, se tiver alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, agradeço a todos que passaram aqui pela live, muito obrigado por dar essa moral, por assistirem aí e tal. Valeuzão, Carlinhos, SoundCloud, Flávio, obrigado por ter participado aqui da live. Valeu, Thiago Costa, também pela mensagem. Mr. Jones, sempre presente, valeu. Gustavo Antunes, aonde que eu encontro esses plugins? Boa parte desses plugins, os Isotope Ozone da vida eu comprei, os Waves eu baixei da internet mesmo, baixei Google lá, sabe os caminhos aí meio Piratex da vida. E aí, qual outro que eu usei? FabFilter ali também, mesmo caminho dos da Waves. Então, dos que eu tenho original aqui, dos que eu mostrei, praticamente os Isotope. Tá? O da Isotope meu são originais. Os outros todos eu baixei pesquisando na internet, certo? E se vai ficar disponível a live, vai ficar disponível a live sim, você pode assistir depois quantas vezes você quiser, beleza? Então é isso aí, como ninguém aparentemente aqui, deixa eu ver se não tem mais outra pergunta, como ninguém aqui aparentemente não se pronunciou, é isso aí então, moçada, valeu, brigadão aí para todos que participaram, todos que estiveram comigo aí nessa 1 hora e pouco aí de live. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser fazer depois e tal, mesmo que não esteja ao vivo, depois eu respondo aí todos os comentários que vocês deixarem aí no vídeo, beleza? Valeuzão, abração e até nossas próximas lives, até nossas próximas aulas aqui do canal. Valeu, abração.
Até mais, moçada.